Uma boa noite a todos meus queridos irmãos, também aos nossos queridos internautas. Em nome de Jesus, vamos iniciar a nossa semana de oração. Convido você onde estiver, fique em atitude de oração, enquanto aqui estaremos fazendo uma oração em voz baixa. Louvaremos a Deus com o hino de número 3. Amém. Atentemos à palavra de Deus, o que está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 6, o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Onde você estiver, vamos nos ajoelhar e estaremos fazendo uma oração. Grandioso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, pelos cuidados paternais que o Senhor nos concedeu. Pedimos também, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E nesta noite, Senhor, reconhecemos nossa completa dependência. E ao mesmo tempo, Senhor, agradecemos pelo plano da salvação realizado através de Cristo Jesus e pelo trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E que sempre, Senhor, venhamos ouvir a mesma para estarmos firmes, nos preparando para aquele grande dia. Te pedimos nessa noite também, Senhor, pela continuação desta semana de oração, que o Senhor derrama teu Santo Espírito sobre teu Filho, que o Senhor escolheu, coloca palavras vivas nos lábios do teu Filho, e assim, Senhor, venhamos sair
alimentados, alicerçados em Cristo Jesus, para continuarmos nossa jornada aqui nesse mundo. Abençoa a nossa igreja, desde as crianças até os irmãos de mais idade. Nós pedimos tudo isto confiando em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queremos dar as boas-vindas a todos os que estão aqui nesta noite. Você também, querido internauta, seja muito bem-vindo. Que a paz de Deus seja com você e com a sua querida família. Neste momento, para preparar os nossos corações, ouviremos um hino especial com o grupo Unitrio. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz
Amém. Agradecemos o grupo Nitrio pelo louvor que apresentou nesta noite. Que esse louvor chegue ao trono da graça como um cheiro suave. Muito bem, queridos. Vamos iniciar então a leitura da nossa semana de oração. E hoje, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, temos o assunto que tem como título Pelos Caminhos e Atalhos. Quem escreveu essa leitura é o pastor Daniel Balbacas, dos Estados Unidos da América. Então, teremos orações também na metade dessa leitura. E no final, nosso querido missionário Rodrigo Lacerda fará o resumo, uma reflexão dessa leitura que será lido neste momento. Para início, quero convidar nosso querido irmão Clauber, que fará a leitura desse primeiro tópico. Pelos caminhos e atalhos. Jesus apresenta uma parábola interessante. Porém, ele lhes disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Logo, rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quem são os primeiros 2 grupos que receberam o convite para essa ceia? E o que isso significa? Pela grande ceia, Cristo representa as bênçãos oferecidas por meio do Evangelho. O alimento fornecido é nada menos do que o próprio Cristo. Ele é o pão que desceu do céu, e dele fluem os rios da salvação. Os mensageiros divinos haviam anunciado aos judeus a vinda do Salvador, apontando para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na grande ceia que preparou, Deus lhes ofereceu o maior presente que o céu poderia fornecer. Se alguém comer deste pão, disse Cristo, viverá para sempre. Desse trecho, aprendemos 2 belíssimos pontos. O Senhor fez a primeira convocação aos judeus, que hoje representam os cristãos como povo escolhido. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como servos e mensageiros de Deus ao mundo, temos o privilégio de estender à população mundial o convite para receber o dom gratuito do pão da vida, que é o próprio Cristo. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Por causa de sua condição espiritual, a nação judaica rejeitou o convite, pois pensavam de si mesmos: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Por isso, o homem da parábola estendeu o convite a outra classe de pessoas. Em Lucas 14, 21, ele ordena então ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. O sentido é espiritual, não literal. Se aqueles que representam hoje o povo de Deus são os espiritualmente ricos,
Então, os que estão nos caminhos e atalhos são os espiritualmente pobres, aleijados e cegos. O Senhor que trouxe os pobres e cegos informou ao seu senhor. O servo que trouxe os pobres e cegos informou ao seu senhor. Feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aqui, Cristo apontou para o trabalho do evangelho fora do círculo do judaísmo, nos caminhos e atalhos do mundo. O que significam as duas últimas categorias que a parábola menciona, chamando-as de caminhos e atalhos, ou valados? De acordo com a inspiração, são os locais em que se encontram as pessoas do mundo, os que estão fora de nossa fé. Em recentes treinamentos missionários em várias igrejas, destaquei os nossos esforços, ou a falta deles, para alcançar pessoas fora da fé. No início de uma aula, pedi aos alunos que olhassem ao redor e identificassem quantos ali eram novos crentes, vindos de fora da igreja, recebidos nos últimos 5 anos. Num grupo grande, apenas 1 ou 2 tinham saído do mundo e vindo para a fé. Isto nos leva a uma pergunta crítica. Como servos de Cristo, estamos ativamente alcançando e convidando outros para a grande ceia, na qual o próprio Jesus é o pão da vida? Podemos nos perguntar: como devo realizar esse trabalho? Especificamente, quem no mundo devo alcançar? Podemos nos sentir inseguros na tentativa de alcançar pessoas de diferentes origens, sejam elas altamente instruídas, com grande poder aquisitivo, ou tenham crenças que diferem dos ensinos cristãos tradicionais. Algumas podem se sentir distantes das comunidades religiosas devido às escolhas pessoais, estilo de vida pecaminoso ou perspectivas culturais. Muitas vezes há hesitação sobre se tais pessoas estariam interessadas em assuntos espirituais ou abertas a se envolverem com a igreja. Muitos de nós podemos supor que provavelmente nem seria certo ou apropriado trazer tais pessoas à igreja. Essas dúvidas surgem quando consideramos o evangelismo. Para resolvê-las, é valioso refletir sobre o que a inspiração diz sobre o primeiro grupo a receber o convite para a grande ceia do Evangelho, o grupo dos caminhos. Nós agradecemos o Clauber pela primeira leitura. Agora quero convidar o irmão Hélio para que continue lendo os 2 próximos tópicos, os caminhos e os atalhos. O convite para a ceia foi primeiro dirigido ao povo judeu, um povo que havia sido chamado para ser mestre e líder entre as nações. Mas quando o evangelho é enviado aos gentios, o plano continua o mesmo. A mensagem deve ser levada primeiro pelos caminhos. As pessoas que participam ativamente da vida pública, aos mestres e líderes do povo. Os mensageiros do Senhor devem ter sido sempre em mente, ter isso sempre em mente. Para os pastores do rebanho, os mestres designados por Deus, essa instrução é uma palavra que precisa ser levada a sério. Devemos procurar o caminho sincero e respeito fraterno os que ocupam altas posições na sociedade, empresários, pessoas em cargos de confiança,
homens e mulheres com dons criativos e visão científica, pessoas de talento, pregadores do Evangelho que ainda não ouviram as verdades específicas para esse tempo. São exatamente esses que devem ser os primeiros a ouvir o chamado. Precisamos levar o convite a eles. Existe uma obra por fazer em favor dos ricos. Eles também precisam do nosso serviço, feito com amor e temor diante de Deus. Com frequência, confiam nas riquezas e não percebem o perigo em que se encontram. Os olhos da mente precisam ser atraídos para aquilo que tem valor eterno. Aqueles que se destacam por sua educação, riqueza ou posição raramente recebem uma abordagem pessoal sobre os assuntos da alma. Muitos cristãos hesitam em se aproximar dessas pessoas, mas isso não deveria acontecer. Um querido amigo de meu pai se encaixava nessa classe. Infelizmente, quando meu pai descansou, eu ainda estava no mundo. Mas depois que me converti e me tornei obreiro bíblico, senti o desejo de procurar o amigo dele. Como esse homem é uma pessoa amigável, eu o visitava em casa e jantávamos juntos. À medida que a amizade se desenvolvia, eu orava ao Senhor, pedindo uma oportunidade de compartilhar o Evangelho com ele. Pois era um homem agnóstico. Quando o visitava, ele me mostrava sua roda de oleiro e o forno de cerâmica, pois amava fazer cerâmica como hobby. Várias vezes ele me convidou para fazer cerâmica com ele, mas eu sempre recusava, pois não era algo do meu interesse. Entretanto, enquanto continuávamos a nos encontrar, eu orava para achar uma forma de compartilhar o Evangelho com ele. Então, um dia, enquanto orava, senti o desejo de aceitar sua proposta de fazermos cerâmicas juntos, percebendo que isso poderia ser um meio de introdução para compartilhar o Evangelho. Quando lhes disse que gostaria de aprender a fazer cerâmica, ele ficou muito feliz. Na primeira vez, tivemos uma excelente experiência juntos. E acredite, se quiser, consegui compartilhar algumas aplicações espirituais de como Cristo é o oleiro. E nós somos o barro. Depois desse tempo, juntos, comecei a espalhar algumas sementes do Evangelho aqui e ali. E nossa amizade se aprofundou. Passei a compreender um pouco mais sobre o método de Cristo para ganhar almas. Somente o método de Cristo será bem-sucedido para alcançar o povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que deseja o bem delas. E mostrava empatia, atendia às pessoas necessitadas e lhes conquistava a confiança. Depois dizia: segue-me. Esse método envolve aprofundar relacionamentos e conquistar a confiança de pessoas. E à medida que essa amizade se fortalece, torna-se muito mais fácil compartilhar o Evangelho. Hoje,
já se passaram 10 anos desde que conheci esse senhor e ainda somos bons amigos. Continuo lançando sementes da verdade, com a esperança de que um dia ele esteja no reino dos céus. A inspiração nos mostra que Cristo dedicou grande esforço e a tarefa de alcançar justamente essa classe de pessoas. E também nos mostra como ele fazia isso. Jesus procurava conhecer os ricos e cultos fariseus, os nobres judeus e os governantes romanos. Aceitava-lhes os convites, participava de suas festas, familiarizava-se com seus interesses e ocupações, tudo com o objetivo de lhes conquistar o coração e lhes revelar as riquezas eternas. Os atalhos. Também somos orientados a alcançar os que estão nos atalhos, ou valados. Desde o tempo de Moisés, a Bíblia já dizia: então virá o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão. A inspiração nos diz: não devemos pensar apenas nos grandes e talentosos, desprezando as classes mais humildes. Cristo instrui seus mensageiros a irem também aos atalhos e valados para alcançarem os pobres e humildes deste mundo. Nos becos e vielas das grandes cidades ou nas estradas esquecidas do interior, há famílias e pessoas, talvez estrangeiros numa terra estranha, que não têm ligação com nenhuma igreja e que em sua solidão sente que Deus os esqueceu. Muito obrigado, Hélio. Agradecemos pela leitura. Agora, queridos, chegamos à metade da nossa leitura da Semana de Oração. E chegou o momento também de nós orarmos ao Senhor. Semana de oração tem que ter oração também. E com certeza você deve estar deixando aí no chat os pedidos, diversos pedidos, pela sua família, pelo aspecto da sua saúde, também pelos interessados da igreja, por aqueles que estão sofrendo, passando necessidade física. E também vamos incluir nesses pedidos, vamos incluir as nossas igrejas, pelo reavivamento das nossas igrejas, pelo derramamento do Espírito Santo. Também vamos orar por todas as famílias da nossa igreja. Oremos também pelos pedidos que estão no íntimo do nosso coração. Então temos diversos pedidos pelos quais nós vamos orar neste momento. E agora quero convidar o pastor Elias Tavares e também o irmão Hélio, que venham à frente e façam essas duas orações. E nos coloquemos em atitude de oração para orarmos neste momento. Nosso eterno Deus, querido e bom Pai celestial, queremos te agradecer, ó Deus querido, por tudo que tens providenciado para a nossa felicidade, tanto presente como eterna. Te louvamos, ó Deus, por esta mensagem tão profunda que estamos meditando durante esta semana de oração, e especialmente na mensagem de hoje. Queira operar em nós, Senhor, o desejo de cooperar contigo, Senhor, para buscarmos aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes estão sofrendo e muitas vezes por falta do conhecimento da Tua palavra perecem
e, Senhor, que o Senhor possa tocar-nos para que possamos ir atrás dessas almas, possamos levar aos teus pés e possamos, Senhor, cumprir o teu plano maravilhoso de evangelização. Abençoe os pedidos que aqui foram apresentados, todos os nossos queridos irmãos da internet que colocaram seus pedidos. Atenda, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Batiza-nos com o poder do teu Santo e bom Espírito. Perdoe as nossas faltas. Continue conosco. Nós te agradecemos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai que habita nos altos céus, humildemente estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, paz, saúde e pelo privilégio de estarmos em Tua casa de oração. Vamos te pedir que nessa semana, na leitura da Tua palavra, o Teu Santo Espírito possa estar conosco, que possamos aprender cada dia mais sobre Ti. Queiras abençoar a Tua igreja. Queiras abençoar também aqueles que nos acompanham através da internet. Dá-nos sabedoria para que possamos levar o Teu Evangelho através dos caminhos e valados até chegarmos a todos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós agradecemos pastor Elias, também o irmão Hélio, pelas orações nesta noite. Vamos continuar então com a leitura da nossa semana de oração. Quero convidar o irmão Everaldo para que prossiga com o seguinte título: Vencendo Nossos Preconceitos. Boa noite, irmãos. Vencendo nossos preconceitos. Quando eu era adolescente, participava da obra da colportagem, vendendo livros religiosos para ajudar a cobrir os custos da escola missionária no estilo internato em que eu estudava. Passava cerca de 5 horas por dia nessa atividade. Nosso instrutor nos ensinava muitos princípios importantes, baseados na parábola da grande ceia. Este era um deles. Deveríamos colportar em todo tipo de bairro, não apenas nos que oferecessem mais chances de venda. Um dia íamos aos bairros de classe média alta, no outro aos de classe média e média baixa, e depois às comunidades menos favorecidas. Certa vez, enquanto eu trabalhava num desses bairros mais humildes, passei por uma experiência marcante. Ao me aproximar de uma casa, notei alguns detalhes que revelavam o tipo de gente que morava ali. Como cresci na região de Los Angeles, na Califórnia, consegui reconhecer de imediato certos odores. E, de fato, minha intuição estava correta. Assim que a porta se abriu, vi um grupo de homens na sala ingerindo bebida alcoólica e fumando maconha. Pelas cores e pelo estilo das roupas, percebi que provavelmente eram membros de alguma gangue. Logo que comecei minha apresentação, imaginei que ouviria algo como: "Não estamos interessados", e que bateriam a porta da minha cara. Mas, para minha surpresa, isso não aconteceu. Consegui apresentar todos os 4 ou 5 livros que tinha em mãos. E o homem que me atendeu me ouviu com paciência até o fim. Quando terminei, ele disse: "Espera um pouco." Saiu e voltou com uma nota de $20. Apontou para um dos livros e disse: "Quero este." E pegou um livro espiritual. Na época, os livros custavam $10 cada um. Então saquei a carteira para devolver o troco. Mas ele respondeu: "Fique com o troco. Continue fazendo esse trabalho. Que Deus te abençoe." Ao sair daquela casa, fiquei refletindo sobre a lição valiosa que tinha aprendido. Quando me aproximei, as ideias preconcebidas me dominavam. Especialmente depois que abriram a porta, pensei:
Por que cargas d'água batia aqui? Esses homens claramente vivem de forma contrária à vontade de Deus. Vai ser uma perda de tempo para mim e para eles, pois vou compartilhar algo que definitivamente não lhes interessa. Mas em nenhum lugar da Bíblia lemos que devemos julgar se uma pessoa vale ou não o nosso esforço. A ordem é clara: buscar e salvar os perdidos. Na época tínhamos aprendido princípios importantes sobre a comportagem: vestir-se bem, de forma decente, ter um bom domínio da apresentação dos livros e manter um bom contato visual. Acredito que isso deve ter causado boa impressão naquele homem. Talvez ele tenha pensado: é assim que eu deveria viver minha vida. Ou, vou apoiar esse garoto porque ele está no caminho certo. Também creio que a semente do Evangelho foi plantada naquele dia com o livro que ele comprou. E talvez ele mesmo quisesse entrar no caminho certo. Deus deu uma ordem especial para que cuidemos do estrangeiro, do excluído e daqueles que são fracos na fé. Muitos que parecem totalmente indiferentes às coisas espirituais, no fundo estão ansiando por paz e descanso. Ainda que tenham mergulhado profundamente no pecado, há esperança de salvação para eles. Diga aos pobres desanimados que se desviaram que não precisam perder a esperança. Mesmo que tenham errado e não estejam construindo um bom caráter, Deus quer restaurar neles a alegria da salvação. Ele se alegra em transformar pessoas que parecem não ter mais solução, homens e mulheres que têm sido instrumentos de Satanás, em recipientes de sua graça. Ele deseja livrá-los da ira que cairá sobre os desobedientes. Diga-lhes que há cura, purificação para toda a alma. Há um lugar para eles à mesa do Senhor. Ele está esperando para recebê-los com alegria. Que mensagem maravilhosa de encorajamento para aqueles que assumem esse trabalho. Deus quer usar você e a mim para compartilhar o Evangelho a fim de restaurar a imagem divina, pessoas como aquele homem. Ele quer dar a essa gente um lugar à sua mesa, à medida que atendem ao seu chamado. Nós agradecemos, irmão Everaldo, pela leitura. Agora convido o pastor Elias para que prossiga com a leitura com o seguinte tópico: outro exemplo dos atalhos. Boa noite, irmãos. Outro exemplo dos atalhos. Certo tempo depois, quando eu estava liderando um programa de comportagem no estado de Washington, passei por outra experiência especial com uma pessoa que também se encaixava no perfil dos que estão nos atalhos da vida. Havia uma garota chamada Daisy participando do programa. Ela me concedeu permissão para usar seu primeiro nome. Era sua primeira vez que comportando, e ela estava muito animada para aprender e alcançar pessoas para Cristo. Como os comportores podiam ficar com uma parte do faturamento das vendas, ela também estava ansiosa para juntar dinheiro e poder estudar numa escola missionária. Um dia, enquanto estávamos todos na rua comportando, fiquei surpreso ao ver Daisy extremamente empolgada, até mesmo eufórica. Normalmente ela era bem reservada e quieta. Descobrimos que ela tinha vivido uma experiência maravilhosa. Uma senhora havia comprado alguns livros, pagando-os com uma sacola de papel cheia de dinheiro.
O total era de aproximadamente $350 em células de diferentes valores. Surpresos, os outros comportores perguntaram a Daisy quem era esta mulher. Ela era rica? Não respondeu. Respondeu: na verdade, ela é o contrário disto, e nem vive em boas condições. Naquele momento, senti que deveria visitar esta senhora para agradecê-la pela generosa doação feita a Daisy e tentar conseguir seus dados de contato para que o pastor da igreja local pudesse visitá-la. Oferecer oração ou estudos bíblicos. Daisy, então, me forneceu o endereço da residência, estacionei-o do outro lado da rua, em frente a uma casa em péssimo estado, e fui até a porta. Na varanda, em frente à porta, havia uma menina descalça, aparentando ter uns 12 anos, com aparência de desleixada. A garota estava folheando alguns dos livros que sua mãe acabara de adquirir com a Daisy. Então me aproximei e pedi para falar com a mãe dela. A porta estava aberta e de dentro da casa surgiu uma mulher com aparência duvidosa, tanto ao aspecto de reputação quanto a de ocupação, e me perguntou quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Agradeci a contribuição tão generosa que ela havia feito a Daisy. E, como você pôde imaginar, minha cabeça estava cheia de perguntas. Por que essa mulher, logo ela, doaria tanto dinheiro? E por que interessaria por livros espirituais? Logo obtive a resposta para minhas perguntas. Perguntei se eu poderia deixar com ela mais alguns livros. Ela que já tínhamos outros títulos além dos que a Daisy havia mostrado. E considerando o valor que ela doou, era mais do que justo. Também pedi seu número de telefone para que o pastor local pudesse entrar em contato, oferecendo oração e estudos bíblicos, etc. Ela respondeu que não daria o número para essa finalidade, mas que forneceria por outro motivo. Disse que ficou profundamente impressionada com a atitude da Daisy, com a sua postura e seu desejo de seguir a Deus e estudar em uma escola missionária. Como mãe solteira, ela queria exatamente isto para sua filha. E me pediu que aceitássemos a garota no programa de comportagem. Expliquei que a filha ainda era muito jovem para participar oficialmente, mas prometi que faríamos questão de incluí-la, que iríamos buscá-la para que participassem das atividades e passeios em nossos horários livres. A mulher então me pediu licença e foi para dentro da casa e voltou com outra sacola de papel cheia de dinheiro, aproximadamente $350.
como eu precisava me ausentar do programa por uma semana, deixei a responsabilidade com a Deise e os outros líderes presentes. Mais tarde fui informado de que eles realmente conseguiram buscar a garota algumas vezes para participar dos passeios com o grupo e que uma semente do Evangelho havia sido plantada. Ao lembrar dessa história, penso que Maria Madalena, quando estava na casa de Simão, assim como Maria, essa mulher estava disposta a entregar tudo o que tinha para dar à filha a chance de alcançar as riquezas eternas do reino de Deus. Em nossa jornada como peregrinos ao encontrarmos pessoas ao longo dos valados da vida, como esta mulher ou como o homem da história anterior, precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Somos como Simão, o fariseu, cheios de preconceitos e condenação, ou somos como Cristo? Por fim, o pai de família se voltou contra aqueles que desprezaram sua generosidade e convidou uma classe de pessoas que não tinha nada, que não possuía casas nem terra. Ele chamou os pobres e famintos, que valorizariam a verdade e os presentes oferecidos. Os publicanos e as meretrizes, disse Cristo, entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21, 31. Por maior que seja a miséria dos seres humanos, que as pessoas rejeitam e ignoram, eles nunca estão tão caídos ou tão perdidos a ponto de não serem vistos com o amor e a atenção por Deus. Cristo deseja que esses seres humanos sobrecarregados, cansados e oprimidos, vão até Ele. Os pecadores mais resistentes são alvo da sua profunda e sincera e amorosa compaixão. Amém. Nós agradecemos o pastor Elias. E agora vamos para a última parte dessa leitura, a parte da conclusão. Queridos irmãos, irmãs e jovens, vocês estão dispostos a atender ao chamado de buscar e salvar os perdidos? O convite do Evangelho deve ser proclamado a todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. A última mensagem de advertência e misericórdia deve iluminar a terra inteira com sua glória. Essa mensagem precisa alcançar todas as classes sociais, ricos, pobres, grandes e pequenos. Sai pelos caminhos e atalhos, diz Cristo, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Uma das melhores formas de cumprir esse chamado é enviar seus filhos, netos, sobrinhos e sobrinhas para programas de coportagem e escolas missionárias, onde receberão o preparo adequado para compartilhar o Evangelho com coragem e amor. Você também pode ser abençoado e cumprir seu chamado ao construir relacionamentos com as pessoas da sua comunidade. Sejam profissionais bem-sucedidos, vizinhos em dificuldades ou qualquer um que esteja afastado da fé ou não a conheça. Demonstre o amor de Cristo por meio de gestos de bondade, ajuda prática, palavras de esperança ou simplesmente ouvindo com empatia.
Compartilhe alimentos, roupas ou literatura espiritual com aqueles que a sociedade ignora ou rejeita. Alcance também os instruídos e influentes por meio de conversas respeitosas, mas profundas, sobre as verdades eternas. Ao nos misturarmos com todas as pessoas, como Cristo fazia, podemos conquistar sua confiança e convidá-las para a grande ceia. Que o Senhor use cada um de nós, tanto nos esforços organizados quanto no testemunho pessoal, para cumprir a grande comissão e sermos a luz do mundo ao convidar outros para a grande ceia. Amém. Muito bem, meus irmãos, que lição maravilhosa nós aprendemos nesta noite. E eu considerei aqui algumas coisas que eu anotei a respeito da nossa leitura e da passagem bíblica que nós lemos no Evangelho segundo Lucas. A primeira coisa que eu, Rodrigo, aprendi nessa leitura de hoje é que a graça de Cristo, ela é abundante. Ela é dada para todos. A graça de Cristo é tão abundante que ela faz um convite, sem acepção de pessoas, para que todos participem da ceia do Senhor. Mas vocês notaram que algumas coisas impediram as pessoas de aceitarem esse convite de bom grado? Vocês perceberam? Depois vocês podem fazer uma leitura, amanhã, por exemplo, que é quinta-feira, logo que vocês acordarem, amanhã cedo, vocês vão ler Evangelho de Lucas, capítulo 14, com mais atenção, porque a lição dessa noite, ela teve por base o Evangelho de Lucas 14, de 16 a 23. Algumas coisas impediram das pessoas receberem essa graça abundante de Jesus, este convite de participarem da ceia do Senhor, da salvação do Senhor. E aqui são 3 coisas. Primeiro, a terra. A terra. Algumas pessoas não aceitaram o convite porque elas disseram que tinham propriedades. Os bens materiais tem tirado a graça abundante de Deus na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão apegadas aos bens desta terra, às coisas materiais, e elas têm se afastado dos caminhos do Senhor, desta salvação que é lhe dada de graça. Elas são impedidas de terem uma experiência pessoal com o Senhor, por conta dos bens materiais, sempre querendo mais, sempre buscando mais, e não abrindo mão das suas propriedades, dos seus bens, violando seus princípios morais, por conta do materialismo. A outra classe de pessoas que não aceitaram o convite para participarem desta grande ceia, dessa graça abundante, dessa salvação dada pelo sacrifício de Cristo, são aquelas pessoas que tinham seus bois, os seus animais, ou seja, eram pessoas que trabalhavam de forma excessiva, e colocavam isso como centro de suas vidas, e não buscavam aquilo que era mais importante, os caminhos do Senhor. É muito importante, é edificante, é cumprir o mandamento de Deus, trabalhar. É honroso o trabalho, mas quando o trabalho te impede de realizar aquilo de maior valor, que é conhecer o Senhor Jesus cada vez mais, andar como Ele andou, isso também te atrapalha de ter esta graça abundante recebida como um dom gratuito do Senhor.
E uma outra classe de pessoas que não aceitaram o convite dos missionários que foram apregoar esta grande ceia abundante, foram aqueles que disseram assim: eu não posso ir porque eu acabei de me casar. Olha só que coisa interessante. Então aqui nós aprendemos uma lição. Quando o seu casamento está deslocado de Deus, nós saímos de seu propósito. Se o nosso casamento, se o nosso matrimônio, se a nossa família não estiver alinhada com os propósitos do Senhor, nós perdemos, nós deixamos de receber esta graça abundante, este convite para que você ceie com o Senhor de forma gratuita, de que você seja transformado pelo Senhor através do Espírito Santo. Então, o seu trabalho, os bens materiais, pessoas, relações familiares, relações interpessoais, amizade com pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu, podem estar te atrapalhando a ouvir a voz de Deus te chamando. Nós temos uma missão, a missão de levarmos este evangelho de salvação para outras pessoas. E aqui nós não fazemos distinções, porque a palavra de Deus nos diz que a todos é dado convite. Aqui é pobre, rico, doente, são, idoso, jovem, criança, todos podem receber o convite, porque a salvação de Cristo é um dom gratuito. A graça de Deus, ela é acessível a todos, mas a pergunta que não quer calar: o que te impede de aceitar este convite, um convite gratuito para ceiar com o Senhor? Jesus diz para você nesta noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Deus quer participar com você de uma ceia, e Ele te convida. Abra o seu coração nesta noite, aceite a Jesus como seu Salvador, aceite que o Espírito Santo faça um trabalho em sua vida nesta noite, e pode ter certeza, virá a salvação para você e para sua casa. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Nós agradecemos nosso querido irmão Rodrigo Lacerda pelo resumo desta semana, da leitura desta semana de oração. Agora, irmãos, para concluirmos, vamos ouvir mais uma vez o grupo Nitrio, o conjunto Nitrio, que estará louvando ao Senhor. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus tocar em seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tá
preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e mergulhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar, Jesus. Volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus. Volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Jesus, volta pra mim. Amém. Amém. Neste momento vamos nos ajoelhar e faremos esta última oração a cargo do Rodrigo Lacerda. Nosso querido e eterno Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite para agradecer ao Senhor por esta maravilhosa semana de oração que estamos tendo neste último mês do ano de 2025. Obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui. Obrigado por nos dar esta graça tão abundante através de Cristo. Obrigado pelo trabalho especial do Espírito Santo em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, para que nada seja um empecilho para nós continuarmos prosseguindo rumo à Canaã celestial. Abençoe a vida de todos os nossos irmãos que congregam aqui conosco, que nos acompanham pela internet, tantos membros da igreja, os nossos irmãos interessados, nossos amigos, nossos familiares, que possamos estar despertos, Senhor, para a realidade do tempo em que nós vivemos, e não deixe que vivamos as coisas ilusórias deste mundo. Nós entregamos a nossa vida sobre os Teus paternais cuidados, para que o Senhor nos transforme a Tua imagem conforme a Tua semelhança, para
termos um feliz encontro quando Jesus voltar. Obrigado pela salvação e pela sua intercessão por todos nós e por tua misericórdia estendido também a nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou o momento também de nós agradecermos ao Senhor com as nossas ofertas. Cantaremos o hino de número 17, e você que está aí, querido, você pode contribuir também com a sua oferta. Aparece aí o QR Code, tem o Pix, tem a conta do banco. Então, louvemos a Deus e façamos a nossa doação ao Senhor. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os vales exultantes de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e o ano de fartura coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita, por quem também morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e mais em vossas vidas dai graças ao Senhor. Muito bem, vamos dedicar essas ofertas ao Senhor. Querido Deus, agradecemos pelas ofertas que foram trazidas, que o Senhor venha multiplicar em bênçãos sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, estamos concluindo essa noite da nossa semana de oração e quero convidar você para estar aqui na próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, para continuar com a nossa semana de oração. Fiquem com Deus e até a sexta-feira.